Vamos lá, gente. Então vou tentar mais uma vez aqui. A gente começou a falar mal dos conservadores e caiu duas vezes o nosso vídeo. Vamos tentar mais uma vez. Cliff Rodrigo, convidado do FEQuad, desse FEQuad edição 2021. Vou chamar ele mais uma vez aqui, espero que dessa vez dê certo. Eu troquei aqui de aparelho, porque pode ser que a gente tenha algum problema no aparelho, né? Ah, peço desculpas a todos, né? São coisas fora do nosso controle aqui. Espero que dê certo agora. Cliff, Isso, a isso gente é, está isso é aqui ação falando. né? Isso é ação do gabinete do ódio, cara. Eu tô achando que é, porque não é As milícias possível, né? virtual tá atacando aqui, ó. Tem alguém infiltrado. Olha aí quem tá aí, tem alguém infiltrado. Não é possível, né? Meu Deus do céu. Mas estamos aqui de novo e vamos lá, vamos falar do Juiz Dredd, vamos lá, vamos Vamos lá, trazer. vamos indo. A gente estava falando da questão da sátira e da validação, né, Sim, no Juiz exatamente. Dredd, né? Quando, quando Que a gente, quando a gente compara, por exemplo, o Justiceiro com o Juiz Dredd, a gente tem aquela questão de que o Justiceiro é fora da lei, então as ações dele são de certa maneira condenáveis, e o Dredd ele é um agente da lei, mas os dois são, né, execráveis, quando na verdade as pessoas entendem a mensagem como não, o que o cara tá fazendo é certo, porque bandido bom é bandido morto, é isso aí e tal. E ele não percebe que, cara, ele tá tirando um sarro com você, seu otário. tem, Sabe? A partir do momento que ele tá falando que bandido bom é bandido morto, ele não tá falando isso, ele tá falando que que o sistema tem que fazer com que essas pessoas ressocializar essas pessoas, não matar essas pessoas. sim, sim. Porque olha que escroto é, você tá gostando da ação de um maluco que prefere congelar um cara com um tiro na testa pro cara cumprir prisão perpétua do que simplesmente, pô, deixa o cara lá, velho, É, sabe? Porque atingiu seu objetivo. sim, sim. Esse, esse, esse é o ponto, assim. E é por isso que eu achei interessante trazer essa questão do juiz Dredd, porque ainda que ele seja inglês, a gente consegue traçar similaridades, não só com o nosso cenário, como com o cenário mundial, né? Porque a gente já Uhum. está vindo dos últimos anos para cá, sei lá, dos últimos 10 anos para cá, talvez, numa crescente de movimentos conservadores, né? No Brasil, a Uhum. gente sente isso na pele já há uns 2, 3 anos, mas a Duros gente percebe, 2, 3 né? anos, né? Duros 2, 3 anos. Mais um pouquinho do Temer, mas considerando o que vinha depois, até que o Temer estava suave, estava tranquilão, volta Temer, estava da hora, né? Mas a gente percebe que já está com essa toada conservadora há muito tempo, sabe? Uhum. Principalmente na Europa. Então eu pensei, cara, trazer isso para a gente poder discutir um pouco o que é isso, sabe? Porque ainda Uhum. que a gente esteja falando de uma coisa, de uma história inglesa que se passa nos Estados Unidos dos anos 70, que foi feita nos anos 70, a, a, a presença da extrema-direita, do autoritarismo, do Estado policialesco e do fascismo, ela é uma presença global. Ainda que cada lugar tenha suas particularidades, mas Uhum. seja no Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Itália, na Alemanha, fascista é fascista, cacete. Sim, sim. Eu sou muito, viu, Cliff? Eu sou muito daquela frase que as pessoas usam muito, né? Que se você tem X fascistas numa mesa, X nazistas, se você se senta na mesa, você é mais um, né? Se você não reage a isso, né? Se você não cria alguma forma de contradizer isso, ou de oferecer alguma resistência, na verdade você está se associando ao que há de pior, digamos assim, né? Da Sim, é. experiência, né? Da experiência humana, né? Eu queria te fazer Uhum. uma pergunta, eu posso? Só para À vontade. Vamos a lá. gente. Como é que ficaram os autores do, Hum. do, do Dredd, do Juiz Dredd, quando eles perceberam, eles tiveram algum tipo de reação quando eles perceberam que eles estavam
escrevendo e estavam sendo entendidos sem essa pegada de sacar que é uma sacanagem, que é uma, que é uma briga com os Sabe? fascistas, né? Assim, na verdade, né? Eu não tenho não tenho nenhuma informação básica assim, mas tem um documentário chamado Future Shock, né? A história da 2000 AD, que é de 2000 e pouco. E os dois estavam vivos, eles estavam falando isso assim. A princípio, eles não estavam incomodados porque o mal entendimento da obra estava vindo de poucas pessoas, sabe? Ele falou, a maioria do pessoal entendeu que era uma sátira. E principalmente eles Uhum. falavam uma coisa, que aí eles começaram a falar da adaptação para o cinema, né? A primeira adaptação com o Stallone, ela é uma adaptação americana, ela em ambientação, ela é até mais fiel do que a Dredd de 2012, mas em tom é completamente zoado, né? Porque o Dredd nunca tira o capacete, bom, o Stallone fica 10 minutos com o capacete no filme, sabe? Mas mais do que isso, o que eles falam é o resto do mundo não entende a sátira. Tá, E não é nossa responsabilidade o resto do mundo, sabe? tá. Tipo, os ingleses compreendem. Até Uhum. porque, né, eu não sei qual é a sua familiaridade com a questão do humor inglês, mas o humor inglês é uma coisa muito particular. Sim, sim, É, sim, sim. é aquele tipo de humor que a pessoa pode olhar e falar, nossa, que coisa idiota, e ou a pessoa pode olhar e falar, cara, isso é muito inteligente, e rachar o bico, sabe? Ou Sim, aquele que também não vai entender a piada. Então, é é, um humor um pouco mais cínico, talvez, mais refinado, um humor tipo, que te faz pensar um pouco mais do que necessariamente no resto do mundo. E é bem a sim. pegada dele, assim. Então, quando eles falaram, Uhum. ó, na Inglaterra, a galera entendeu. No resto do mundo, né, se americano é burro, a culpa não é nossa, sabe? Mas você está colocando uma coisa bem interessante aí, né, Cliff? Porque eu tô lembrado aqui de uma. Bom, eu tenho já 47 anos, então tem algumas coisas que eu vou lembrar aqui que provavelmente você não se lembra, mas, né? São coisas Não, que podem fiar. eu vou fazer 34, então. Ah, de repente está ali, né? Eu tô lembrando aqui aquele cantor Rich, que cantava Menina Veneno, lá da década de Ah, 80. Ele foi dar uma entrevista, e na época acho que foi no Jô Soares, alguma coisa assim, né? E uhum. ele escreveu uma piada no disco que ele estava dando de presente. Na época as pessoas ainda davam um disco de presente, né? Hoje elas dão um endereço no Spotify, né? Mas na época elas É. davam um álbum, tudo bonitinho de presente. E aí ele escreveu uma piada assim, do inglês mais perto de você, brincando com a ideia do Yazid, né? Que tinha uma propaganda, Sim. Yazid, Uhum. o inglês mais perto de você. E o João não riu e ninguém entendeu a piada. E o Hit falou assim, Ju, é uma piada em inglês. O humor em inglês é meio sem graça, né? Aí o João falou, não, eu gosto do humor em inglês, mas ninguém riu da piada. Porque justamente tem esse sentido pô, você não sacou que eu tô brincando com uma outra coisa? Você não sacou que eu tô, né? Tem Uhum. uma ironia muito fina, né? Tem uma Tem ironia muito uma coisa fina. sátira de ironia, assim, que você tem que pegar na entrelinha, né? É, Tipo, eu assisto um episódio de Monty Python e eu racho o bico, mas eu conheço gente que assiste uma sketch do Monty Python e fica. "Ah, tá, o cara tá andando besta, e aí? sim, sim. E eu, eu queria falar um pouquinho mais do Juiz Dredd, porque eu acho que é uma HQ que muita gente não conhece, né? Uhum, uhum. Aí eu queria, então, se você pudesse traçar para nós mais ou menos qual é o quadro de personagens do Juiz Dredd, se ele tem alguma algum fundo narrativo que permanece, né, em todas as histórias. Sim. Ele tem, assim, o Juiz Dredd, né? Eu não sei se é a regra dos quadrinhos ingleses, porque bom, pouca coisa chega na gente, né? E o que chega é basicamente Juiz Dredd. Ele tem, mas pelo menos eu posso dizer que o quadrinho europeu no geral, ele tem uma cronologia mais solta do que o quadrinho americano, digamos assim. Tipo, as coisas vão acontecendo, as coisas vão influenciando, mas é aquele tipo de coisa que se você pegar, número 7 do Dredd, lê, você não vai entender, sabe? Uhum. Então, tem sim algumas grandes histórias de fundo. Tipo, ele tem uma história chamada Guerra do Apocalipse, que é
que é quando os sovs, né, os soviéticos, vão atacar a Megacity, certo? Ele tem, por exemplo, a saga dos Juízes Negros, que é quando existe uma outra dimensão onde também existem juízes. E esses juízes, eles têm uma visão perversa de que a própria vida é um crime. Então, se você é um ser Nossa. vivo, você é um criminoso, você tem que morrer. E eles Nossa. invadem a dimensão do juiz Dredd para matar todo mundo, sabe? Ele tem Uhum. uma saga muito interessante também que saiu. Aqui no Brasil saiu pouca coisa, mas aqui, né, no Case Files, você até acha barato, barato em termos, né, tipo uns R$ 90, mas enfim, a saga que ele vai tipo, para a Terra Maldita e tal. Porque, como eu falei, se passa num mundo que os Estados Unidos não existem mais. Na verdade, o mundo não existe mais. Tá? O último presidente americano, Robert Booth, ele fez uma guerra mundial nuclear, ele explodiu o mundo inteiro, sobrou algumas megacities, né, algumas megacidades que são protegidas. Existem 3 nos Estados Unidos, existe uma no Brasil e tal, existe algumas na Europa, e todo o resto é um deserto radioativo. Então tem muita saga do Juiz Dredd que ele vai para esse deserto e lá tem mutante, tem tipo animal gigante. Nossa. É um universo assim muito muito interessante porque dá para você fazer desde uma história de suspense, uma história de terror, uma história de ação, sabe? Uma história de ficção científica. Tem uma história que um cara muito louco, que o Jack o Estripador aparece em Mega City. E aí você tem um Uhum. criminoso do século XIX matando mulheres numa cidade do século XXII. E aí descobre que é um faxineiro de um lugar lá que inalou uns bagulho muito doido, ficou piradão e achou que era o Jack o Estripador. Sabe? É Nossa. um universo muito rico, assim. Uhum. E questão de galeria de personagens, o Dredd não tem muito inimigo, porque com ele o inimigo ele resolve na bala. Tipo, se Não, o Coringa fosse inimigo do Dredd, nos primeiros 30 segundos ele tomava uns 4 tiros no peito que acabava a história, sabe? não tem muito como construir o inimigo no enredo, né? Não tem muito como. Não, ele tem o juiz Morte, né, que vem com outros 4 juízes, que são como representações dos Cavaleiros do Apocalipse. Ele tem o juiz Dredd, na verdade, né, o Joseph Dredd, que é o nome dele, ele é um clone do juiz-chefe. O juiz-chefe é como se fosse o chefe supremo, né? Porque como é que é o Uhum. mundo? O mundo é uma ditadura, né? O mundo, Uhum. pelo menos a América do juiz Dredd é uma ditadura. Eles acharam que o sistema penal convencional, a pessoa é presa, a pessoa vai ser julgada pelo júri, pode recorrer, bababá, não estava dando conta, porque estava tendo uma onda de criminalidade muito grande. Então, é, um juiz-chefe, que eu esqueci o nome dele agora, Fargo, o juiz-chefe Fargo, ele Uhum. veio com a ideia. Por que a gente não muda o sistema penal para a mesma pessoa ser juiz, júri e executor? Beleza. É aí que Tá. começa, né, o sistema, porque o juiz Dredd, ele chama juiz, mas ele é um PM que ele mesmo olha lá e fala: fulano, você está fumando maconha. A pena para fumar maconha é 30 anos no isocubo, que é como se fosse uma prisão. É para lá que você vai, tipo, não tem julgamento. Peguei, você já sai Uhum. de lá direto para cumprir a pena, sabe? E aí, esse cara, ele consegue, né? Esse juiz-chefe Fargo, ele consegue botar ordem nos Estados Unidos. Quando o Robert Booth detona o planeta inteiro, eles depõem o presidente e eles instituem uma ditadura onde quem manda são os juízes. É o Departamento de Justiça. E aí, como o Fargo Tá. era um cara assim, muito fodão, fala, velho, vamos clonar o cara, mano. Aí eles clonam e nasce o juiz Dredd, que é o juiz perfeito. Tipo, ele é o cara Uhum. mais respeitado de Mega City 1. Se o Batman bota medo nos outros, o Dredd botaria medo do Batman. Você vê como é que o cara é, né? E o Dredd tem um irmão clone, que é o Rico. E o Rico é um vilão. E é um vilão que Uhum. sempre volta, né? Então Uhum. ele tem um outro vilão recorrente, assim. E tem Tá. também uma unidade na polícia que é até um conceito muito interessante.
É, eu não sei se você conhece o Minority Report. Eu vi o filme, mas eu eu só vi o filme com Tom Cruise. É, então, mas que é você prever o crime antes do crime Sim, acontecer. Aí eu vou sim, aí, eu invado a tua casa porque eu sei que se amanhã você vai matar alguém. sim, sim, Eles têm, sim. na polícia de Mega City, eles têm a unidade dos Psy, que são pessoas Uhum, que fazem exatamente isso. São uhum, juízes, que eles têm poderes psíquicos, eles são diferentes, porque eles têm esses poderes, e eles preveem quem vai fazer as coisas. Então não basta ser um estado policialesco no geral, ainda é um que, cara, você é culpado até que você prove o contrário. Só que você nunca pode provar o contrário. Não existe advogado de defesa no mundo do dread, só existe promotor. Eu tô imaginando, eu tô vendo a atualidade do Dredd aqui, pensando nas questões, por exemplo, políticas que a gente vive, né? E aí que me desculpe a sua camiseta, eu sou obrigado a tocar em Aqui é isso. como diria o Vin, isso aqui é uma fina ironia inglesa. É o fim de ironia inglesa, né? Eu teria, eu teria que tocar em alguns pontos que é uma certa descrença institucional e uma, vamos dizer, uma aparente busca para que as instituições, é, enfim, deixem de se comportar como instituições, com processos e passem a se comportar com uma certa veia punitiva, uma veia É uma visão meio Foucaultiana da parada, né? isso, me A gente vai parece punir, que, sabe? é, me parece isso. E aí, falando de um fenômeno mais amplo, bom, a minha cara não esconde, né? Eu sou roqueiro daqueles roqueiros da antiga, né? De ouvir as grandes bandas da década de 70, rock and roll e tudo. Então, você deve saber que o Anthrax tem uma música baseada no Juiz Dredd. Ah, que legal! Não, não sabia não. Que I, legal. I Am the Law. Procura depois. Ó, que legal, bacana, bacana, boa referência. E eu tenho convivido com, com cenas assim que são até meio bizonhas, né? O Roger Waters toca aqui em São Paulo. E o estádio vai, o Roger Waters, porque ele está fazendo uma crítica à extrema-direita. Ora, mesmo que eu fosse de direita, eu sei quem é o Roger Waters. Se eu acompanho o Pink Floyd, eu sei que o Roger Waters tem toda Uma inclinação à uma esquerda, isso, né? contestação. Uma contestação e tudo. Quer dizer, no mínimo eu vou lá, vejo a música e fico na minha, né? É, E parece que nada, sim, nada, você vê. não tem nada de errado também Desculpa, você ser, né, de direita e gostar da música do cara. É meio não tem, esquisito? É, mas tá, beleza, cara. exatamente, né? Mas o que que eu ia esperar num show do Roger Waters, né? Digamos, né? Qual seria? E isso tem acontecido bastante, né? Eu estava até comentando outro dia. Eu vou deixar você falar, eu estou falando muito, eu sei, mas é só para Não, pode ir, pode ir, trazer, pode ir, vamos lá. trazer alguns elementos interessantes. Eu recebi uma. Outro dia eu recebi dessas coisas que o Google faz, né? Você procura uma coisa, aparece outra, né? Ah, os algoritmos. Né? É, E aí eu recebi um link de uma plataforma que é uma dessas plataformas de extrema direita mesmo. Falei, nossa, mas o que que eu fiz? Rapaz, onde é que você anda na internet para receber isso? O que que eu fiz, né, para receber isso? E aí eu fui naquelas conversas do Facebook. E quando eu cliquei Uhum, lá, ele disse, você recebeu isso porque você estava curtindo tal e tal e tal grupo, que eram todos grupos de uhum. rock. Quer dizer, parece que há uma associação nessas tendências aí do mercado do rock, ou da galera que curte o rock, com o conservador, né? É só A ver as ideia de que, declarações do Marcelo Nova, do Lobão, ou até aquele cara de uma banda de rock que eu esqueci o nome agora que invadiu o Capitólio. sim, sim. Acid Earth. Né? Então é muito interessante, porque na verdade boa parte do rock que a gente ouvia na década de 70, né, era um rock claramente antissistema, naquilo que podia ser óbvio, né? Naquilo que Sim, dava para sim. ser, mas era um rock contestador, né? E, e hoje a gente vê toda uma galera da minha geração, da minha idade, que aderiu francamente a uma posição, a uma leitura, que é uma leitura, inclusive, inadequada, né, do rock, né? Uma leitura inadequada dessa produção de rock,
mas que é uma leitura que parece que tem vingado. As pessoas são bastante conservadoras, bastante. E é aquela coisa, Cliff, não aquele conservadorismo de, sei lá, eu sou, né, entre tucano e novo, né? Digamos assim, né? Uhum. Aquele conservadorismo juiz Dredd mesmo, entendeu? Esse cara aí tem que É, meter extremo. bala, tem que exterminar e essas coisas do tipo. Uhum. E aí eu ia te perguntar, dentro disso, se existe uma leitura dessa nos quadrinhos. Se existe. Eu entendi que no Juiz Dredd existe, né? Existe uma leitura que não capta, que valida ao invés de entender a sátira. Mas Uhum. que se na produção geral dos quadrinhos, na circulação, tem havido fenômenos desse tipo além do Juiz Dredd. Tem, cara. O que mais tem é leitor de quadrinho conservador. É um negócio bizonho. O cara lê X-Men e fica lá falando, não, que os pretos têm que morrer. Né, que Nossa gay é Senhora. aberração. Eu, cacete, você literalmente leu a tua vida inteira da merda dos desajustados que sofrem preconceito, você tá aí fazendo merda. Ou o cara que tem, sabe, a tatuagem de super-homem no braço e fica lá, ah, imigrante não é gente. Cacete, ele veio de outro planeta, ele é o imigrante máximo, sabe? É, é, Uhum, é para esse tipo de gente que eu fiz essa camiseta, sabe? Pra gente que sim. é imbecil, que não consegue entender que 2 mais 2 não são 22, é 4. Uhum, uhum, Tem, não. O que mais tem é isso, cara. É muito bizarro, assim. E também tem esse radicalismo do tipo, ah, mas eu gostei dessa história do Juiz Dredd aqui, porque essa história tá criticando tal coisa. Comunista! Petralha! Sabe? É um reflexo da sociedade. certo. E É, isso aí, já para a gente entrar também, isso é uma característica de uma sociedade fascista. Sabe? uhum, Começou falando das instituições, sabe? A descrença nas instituições, a descrença na base, na base democrática, sabe? A manipulação da população não politizada, sabe? uhum, A utilização a manipulação de informação, sabe? Não com censura, mas com fake news, com meia-verdade, com coisa do tipo. É o que leva a esse tipo de coisa. Então, não é difícil a gente compreender a situação do juiz Dredd, por exemplo, porque a gente está vivendo isso. A gente é uhum, um país fascista? Não necessariamente, certo? uhum, Não institucionalmente, mas talvez uhum. a gente seja um país fascista em espírito, Sim, sim. sabe? Por Acho esse que, tipo de coisa. eu acho que isso é uma coisa que eu tenho me perguntado também nos últimos tempos, porque talvez talvez a minha leitura, e a leitura, não estou aí me colocando só, mas muitas pessoas, a leitura dos nossos tempos foi um tanto ingênua durante algum período, durante alguns anos passados, porque a gente não tenha visto o crescimento, e talvez não o crescimento, mas a configuração, a reconfiguração de certos discursos que começaram a ganhar forma, candidatos, humoristas, né? Tem humoristas que são humoristas hoje humoristas fascistas, né? Dá para dizer com tranquilidade. Começou a ganhar Uhum. certos músicos, começou a ganhar certas declarações e eu dizia, mas de onde vem isso? E na verdade estava aí, né? Não é uma coisa que a gente. É aquela velha coisa, né? Como é que os alemães permitiram que o Hitler chegasse ao poder? Alô, animal, você está no Brasil de 2021, você ainda tem essa dúvida? E, Cliff, você me permite fazer uma outra pergunta também nesse sentido? À Tem alguma, vontade. produ tem alguma produção? Eu vi que o Juiz Dredd é uma produção crítica, Sim. mas tirando assim, sei lá, os classicaços, o Alan Moore, né, tudo. Hoje, você diria que tem alguma produção que está tomando para si o enfrentamento do fascismo, ou criando uma, uma narrativa de quadrinhos bastante ácida em relação a essa tendência conservadora que vem crescendo? Tem, assim, é que a gente pode encarar esse enfrentamento ao fascismo de diversas vertentes, sabe? A partir do momento que eu falo, por exemplo, de uma história em quadrinho que aborde direitos humanos, eu estou combatendo o fascismo. A partir do momento que eu prego uma igualdade de gênero, por exemplo, eu estou combatendo o fascismo. Então, eu acho, por exemplo,
na Inglaterra, 2000 AD ainda continua fazendo isso. Eles sempre vão Uhum, fazer porque, né, a 2000 AD é onde começou o Alan Moore, o Neil Gaiman, sabe, o Grant uhum, Morrison, o Garth Ennis, todos esses caras passaram por aí, sabe? Então a 2000 AD continua fazendo isso, mas a gente consegue perceber isso, por exemplo, nos próprios quadrinhos americanos, sabe? Quando a Marvel resolve colocar o trisal da Jean Grey, Wolverine e Ciclope, sabe? Quando eles resolvem investir, por exemplo, na Miss Marvel, Kamala Khan, que é uma paquistanesa, uhum, não é um combate ao fascismo daquele, não, vou pegar lá e socar nazista, tal. Mas é um enfrentamento pelas beiradas, sabe? Tipo, vamos pegar uhum, esses pontos aqui para a galera perceber como isso é ridículo, para ver se a gente consegue combater. Tá? No caso dos Estados Unidos, praticamente todas as editoras de quadrinho, depois, a partir do governo do Trump, foi tudo numa linha mais progressista, uhum, sabe? E para os europeus, então, que os europeus passaram pelo palco da Segunda Guerra. A guerra não chegou necessariamente na gente, sabe? Não foi o nosso uhum, território que foi bombardeado, não foi aqui que aconteceu aquilo. Mas para eles, sim, eles passaram pela Primeira Guerra, eles passaram pela Segunda, sabe? Eles passaram pelo maio de 68. Tá? A Inglaterra passou por greve ferrada nos anos 70. Então, tipo, para esses caras, é quase como uma segunda identidade, sabe? Ser antifascista nesse sentido. Ainda que a gente tem uma grande força conservadora, na produção artística, pelo menos, a gente tem muito forte isso. Mas mesmo o próprio conservadorismo é diferente. Por exemplo, a Angela Merkel é uma política de direita. O Boris uhum. Johnson é um político de direita. Só que você olha ainda e fala, porra, eu queria que a minha direita fosse assim, porque esses caras aí, velho, perto do que a gente Sim, tem aqui, parece o Che Guevara, mano. sim. Inclusive, esses caras acho que seriam chamados de comunistas por uma certa parcela da. Ah, Né? eles são, Né? não é que seriam, eles são. Eu, Brasileiro quer ensinar para alemão que é nazista. Porra, cala a boca, velho. olha, eu dou risada aqui pelo ridículo, mas também pelo nervoso, às vezes, viu? Porque tem coisa que é assustadora. Você me... Dá risada pelo ridículo e pelo nervoso, cara. É o que tá aqui. É, é. Cliff, você chegou a ver o Watchmen que foi filmado, o Watchmen que virou. Filme, sim. É. Do Snyder. Uhum. Você queria comentar alguma coisa sobre esse Watchmen? Em O torno Snyder não entende nada do que ele lê. Se é que ele lê alguma coisa. que o Watchmen tem sido, né? Tem sido apontado, né? Eu vejo várias listas aí para fazer algumas escolhas. Eu sou meio que um neófito nos quadrinhos, mas eu vejo as listas e sempre aparece lá o Watchmen como né, um divisor de águas da história dos quadrinhos. Quer dizer, algo que em tese, se vai para o cinema, se vai para a tela, exigiria ali um respeito, digamos, pelo potencial dele, né? Não, Em assim, termos não de. é um filme ruim, né? Tá, Mas é um filme que não entende a mensagem. tá. E isso é um problema, não diria só do Watchmen, eu diria que isso é um problema de americano tentando adaptar coisas que não são feitas por americanos. Por exemplo, o Tá. próprio V de Vingança. Eu não sei se você Uhum. chegou a ler a história em quadrinho, Sim, né? A história em quadrinho, o V de Vingança, ele é um anarquista, sim. certo? Uhum. No filme, ele não é um anarquista. Ele seria Uhum. talvez, sei lá, um social-democrata ou alguma coisa desse tipo. Ou seja, Uhum. eles mudaram completamente a mensagem, sabe? Uhum. O Watchmen é a mesma coisa, né? Tá. Porque eu vou dar um spoiler do final para quem não leu o Watchmen, então se você não quiser ouvir, põe a mão no ouvido e faz lá, 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 lá. Mas, tipo, a própria Lula gigante é uma crítica do Alan Moore quando ele fala que, pô, para unir União Soviética, Estados Unidos, para trazer, né, We Are the World, aquela musiquinha bonitinha para o mundo real, só quando um inimigo vem de fora do nosso sistema, sabe? A partir do momento que Uhum. ele tira isso do filme, fica só um negócio do tipo, mano, você não entendeu a crítica do cara, sabe? Você fez um Uhum. monte de cena bonita, você transpôs a história,
mas você não transpôs a alma da coisa. Então esse é um Tá, problema. Aliás, o Snyder é um merda. Sinceramente. Ele faz um filme muito bonito, mas que porra, não traz nada, sabe? tá. O Batman dele é uma desgraça, aquele Batman. Nossa senhora, cara. Mas Qual, esse é um problema, esse é um problema que é aquilo que eu voltei pro cara, né? Tipo, quando eles vão adaptar um material, tá, o Watchmen, V de Vingança, é americano, porque foi publicado pela DC e tal. Mas, pô, foi feito por um inglês, sabe? Aliás, o Watchmen foi uhum, feito por 3 ingleses, porque todo mundo que fez aquilo lá era inglês. V de Vingança é inglês, se passa na Inglaterra. Inclusive, começou numa revista inglesa, depois a DC encampou, né? uhum, Quando parece que americano não consegue adaptar nada que não é da cultura deles, sabe? É a tá. mesma coisa quando eles vão adaptar anime, quando eles vão adaptar videogame que não é americano. Os caras sempre faz merda. Sim, sim. Eu tô lembrando aqui que, por exemplo, a máscara, né, a máscara do Fox, né? Os usos que foram feitos políticos, por exemplo, dessa máscara aqui no Brasil, eles não fariam jus nunca, jamais a isso, né? Eles não fariam jus ao personagem, né? É, o Determinados. Anonymous. É. Não, eu vi essa máscara, na verdade, sendo usada muito como uma manifestação meio que conservadora mesmo, né? E é um pouco. Todo aquele movimento do Occupy Wall Street, tal, que foi depois o Frank Miller, que é outro cara que apodreceu com a idade, porque, coitado do maluco, né? Ele nunca foi lá uma pessoa muito das esquerdas, né? Muito assim, ele sempre foi meio fascistinha, que Cavaleiro das Uhum, Trevas é uma história fascista, mesmo eu achando ela maravilhosa, mas o cara apodreceu com o tempo, né? Mas sim, é aquela ressignificação da coisa. E é por isso também, já que a gente entrou nisso, que o Alan Moore, por exemplo, é um cara que é muito ressentido das coisas. Ele é um uhum, cara que basicamente ele renega tudo que não é autoral dele. Por quê? tá, Porque as pessoas perverteram a mensagem dele. Hoje em dia ele não deixa nem o nome dele aparecer nas coisas. tá. Não Uhum, aparece em filme, não aparece em nada. A Marvel publicou Miracle Man, que é uma obra que ele fez, e ele não colocou, falou, não pode pôr meu nome. Aparece lá, roteiro do escritor original. Pronto. nossa. Porque, tipo, Quando ninguém chega. entende as coisas que ele faz, assim, o espírito das coisas quando vão adaptar, sabe? Uhum. Você, você usou dessas histórias em sala de aula? Eu vi você falando alguma coisa na live que caiu. Talvez fosse interessante Ah, sim. recuperar agora. Agora que não está Sim, sim. caindo, né? Peraí, toca, bate na madeira aqui para não cair, pelo amor de Deus, É porque porque a gente tá parou de ótimo. falar das paradas. É. Não, tenho uma matéria agora no novo currículo do Estado, né, que se chama eletivo. E ela é uma matéria basicamente que fica a critério do professor, né, em acordo com os alunos, aquilo que ele pode trabalhar. E eu resolvi trabalhar nesse semestre, no semestre que passou, com histórias em quadrinhos. Então eu Tá. trouxe algumas histórias, nada muito grande, tipo a história de 8 páginas, tal, por aí, para o pessoal ir se acostumando em como entender uma linguagem de quadrinho. Mas eu já Uhum, usei várias assim, histórias em sala de aula. Eu usei histórias dos X-Men, usei Batman, sabe? uhum. Usei Death Note, que é um mangá, sabe? Eu acho que as histórias em quadrinhos elas têm muito potencial pedagógico. Sim, eu também acho. Eu particularmente também acho. Quando eu leio os quadrinhos, às vezes eu tenho a sensação de que alguns temas são antecipados pelos quadrinhos. Eles conseguem trazer certos climas, certas percepções do que está acontecendo, um passinho antes e já botar na roda para discussão. Até as histórias menos, digamos assim. Às vezes até o Maurício de Souza faz isso, na minha visão, sabe? Às vezes até aquela sacadinha, aquela. Claro que sem, talvez, a pegada crítica. Claro que eu não estou aqui falando de um Alan Sim. Moore, né? Não estou falando, né? Mas os Não, assim, quadrinhos têm essa. até uma historinha de super-herói boba pode ter uma Uhum, coisinha ali que vai fazer você pensar, sabe? Pode ser que uhum, 80% dos quadrinhos, por exemplo, principalmente quadrinho americano, seja uma coisa meio idiota com gente colando, dando porrada? Pode. Mas os outros 20% tem um conteúdo ali que você pode. Opa!
sabe? Ó, isso aqui dá para fazer ali, dá para fazer assado. Tem Uhum. realmente isso. Mas isso também Certo. vai de uma outra coisa. Eu não diria nem se antecipar, né? Ah, em história, às vezes a gente fala que a história é cíclica, né? Certo. Certo. Então a gente, às vezes pode ter aquela coisa tipo, cara, isso aqui estava acontecendo nos anos 70. Putz, grilo, tá acontecendo nos anos 2000 de novo, tá ligado? Uhum. Sabe? É aquela velha frase do Marx, sabe? Que a história se repete, como farsa, tá? Não sei de cabeça, mas acho que você sabe que frase que eu tô falando. Sim, 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 claro, né? Então, eu acho que seria talvez mais isso, sabe? Do que o Zeitgeist, né? Para usar uma palavra bonita para parecer que eu sou inteligente, né? Seria mais Mas o espírito do momento, né? O Zeitgeist de uma época que às vezes traz alguma reminiscência da outra. Né? Tipo, a gente está em sim, 2021 e a gente está discutindo que a gente está vivendo num mundo que está a caminho do fascismo, sendo que, porra, o fascismo tá aí desde, sei lá, desde a Segunda Guerra, da Primeira Guerra, a gente tá falando de bagulho de 100 anos atrás e a merda continua aqui, sabe? sim, sim. Acho notável também, uma outra coisa que eu ia dizer a respeito, que, assim, tal como a história já tinha nos mostrado, né? Essa, Uhum. essa ascensão desse, digamos, espírito fascista, né? O espírito proto-fascista, vem, Neofascismo. neofascista, acho que talvez, vem tocar e vem cutucar justamente um espaço que as artes vinham conquistando. E eu tenho sentido isso bastante porque eu trabalho num projeto que trabalha basicamente com artes, que, né, faz divulgação de artes. E aí você tem o ataque a leis de incentivo, o ataque a obras artísticas, o ataque a posições de artistas, né? Aquele velho discurso nazista de arte degenerada, né? Sim, Você deve estar familiarizado com aquele a arquitetura da destruição, o sim. documentário. Aquela velha coisa Uhum, de arte degenerada, né? Que aí é uma coisa de um elitismo desgraçado também, porque você define o que é uma boa arte e o que é uma arte menor, sabe? Isso é o tipo uhum, de coisa que a gente comete todo dia. A partir do momento que você fala, nossa, você é escroto porque você está escutando funk, essa merda que falando de putaria. Cacete, você escuta uhum, o Kiss falando que quer rock and roll toda noite, pô, que quer beijar a mina, que quer dar pra não sei quem, só que tá em rock, então tá legal. Então você escuta Beethoven e acha que tudo tem que ser no mesmo nível. Claro que pra gente é sim. menos nocivo, né? A gente, tipo, desconstrói isso. Quando é Uhum, um projeto de Estado, um projeto político, é uma coisa bem pior, né? Mas realmente, e é outro ponto do fascismo, né? O fascismo, ele combate uma intelectualidade, ele combate é, uma arte que ele não acha que seja correta, né? sim, sim. E os quadrinhos, pelo menos eu tenho conhecimento de muitos quadrinhos que têm essa coisa até meio rebelde, né? Eu vi que no ano retrasado, eu não lembro qual é o quadrinho, o Petroforte me mostrou um dos independentes brasileiros que era uma lança com a cabeça do Bolsonaro espetada na lança. Criança Índia. Como? Criança Índia. Chama Criança Criança ainda. Índia. Criança com Né? K. Que eu fico pensando, essa é uma capa que o mainstream nossa, ia ficar empolvorosa com aquilo, né? Ah, mas E os pô, quadrinhos. isso chegou no Carluxo. O Carluxo ficou Ah, maluco. chegou no Carlos. Chegou no Carluxo, ficou maluco. O cara começou lá no gerador de besteira dele. Esses sacripantas, regurgitantes. Aquelas palavras que não devem saber o que significa. Sim, sim. Então, os quadrinhos, pelo menos para mim, né, na minha leitura, os quadrinhos independentes que eu lia sempre tiveram uma coisa bem ácida, na verdade, bem, Sempre. bem crítica, né? Eles são um É, espaço de crítica muito forte. isso é no mundo inteiro. Tipo, se você pegar os quadrinhos norte-americanos independentes, se você pegar os brasileiros, sabe? Porque também é aquilo, né? Ainda que você esteja trazendo questões críticas para dentro da indústria dos quadrinhos, ainda é uma indústria. Ela ainda vai agir sobre uma lógica capitalista. Então tem Sim, determinadas coisas que vão ser tolhidas, assim, que vão ser cortadas, né? Agora, quando você está trabalhando no independente, aí, velho, o limite.
é o quanto você aguenta, sabe? Tem coisas assim que você pensa e fala, mano, o cara que fez isso é doente. Mas, pô, é maneiro que aquilo exista. Eu gosto muito de quadrinho independente, assim, e Sim, tenho sim. tentado consumir bastante. Aqui com a pandemia ficou difícil, porque esses quadrinhos independentes normalmente vão vendido pelo próprio autor, tiragem pequena, tal, tal. Fica difícil de você de conseguir sem ir num evento, sem ir numa comic shop e tal. Mas é o Uhum, tipo de leitura assim, que é muito interessante. Talvez mais interessante do que esses quadrinhos, né, que a gente chama que são os mainstream, que são, né, os feitos dentro da uhum. indústria. Só para te dizer que eu não desgosto deles, não, viu? Eu gosto Ah, deles, eu também não, dos... cara. Gibi, adoro gibi, compro o gibi a rodo, mas a gente tem que, né, ter essa É, ideia de sim. que. Aliás, cada vez eu gosto menos de gibi de super-herói. Cada vez eu gosto mais de outro tipo de coisa. É, tá. Ok. Cliff, eu não tenho muita certeza do tempo que a gente tem, porque caiu, eu troquei de celular e tudo. A gente Mas tá, eu. são 9h15. Eu acho que dá para pegar mais uns minutos, né? Sei lá. Começou depois Ah, das 8. começou depois das 8h30, né? Essa nova. Então acho que a Foi. gente tem um tempo. Eu queria aproveitar esse tempinho para ver se o pessoal tem alguma pergunta. Já avisando, como eu troquei de celular e esse celular aqui não é lá aquela Brastemp, né, para usar uma expressão antiga, né? É, vocês, por favor, joguem nos comentários as perguntas se vocês puderem, porque eu não estou com a caixinha de perguntas aqui em condição de abrir. Eu estou até com um pouco de medo depois de derrubar duas vezes Eu a tô, live. eu tô com a live aberta no meu computador. Tá, tá. Você Aí se consegue ver as aparecer alguma perguntas, se coisa, elas vierem aí, Cliff? Você consegue ver? consigo. Eu consigo ver sim, se tem alguma coisa. Eu lembro que meu amigo Dalton, que entrou aí, abração para ele, eu acho que ele não tá mais aqui, mas obrigado mesmo. Ele tinha Uhum. feito um comentário interessante, né? Que é aquilo que eu falei do Juiz Dredd. Que o filme do Stallone já começa errado, porque o Dredd nunca tira o capacete. Ele concorda comigo. Então Certo. eu posso ver, mas não tem, até o momento não tem nada, não. A gente pode ficar jogando ainda conversa Tá, fora aqui dentro das coisas. Se for aparecendo, eu vou parando. tá bom. Você está estudando cinema também, né? Você me falou que estava. Eu fiz um curso, eu tive duas, não, uma matéria sobre cinema na faculdade e fiz recentemente um curso de extensão, assim, de umas 10 horinhas, um pouco sobre cinema, mas era uma coisa bem básica, assim. Mas Uhum, eu sei um pouco. tá. É, eu ia te perguntar em termos dessa relação quadrinho-cinema, essa é uma relação um pouco complicada na minha cabeça, porque eu Uhum. acho que às vezes, como você estava comentando, né? Você estava comentando do Alan Moore, né? Às vezes a recuperação dos quadrinhos é uma reinterpretação até do contexto da história no cinema. Ontem nós tivemos a Gabriela Franco, né? Fazendo comentário sobre a Mulher Maravilha. Ela comentou, no geral, sobre a Mulher Maravilha. E que ela disse que ela gostou do primeiro filme, mas que não gostou nem um pouco do 1984, desse outro filme da Mulher Maravilha. Uhum. E eu não tenho boa memória do primeiro, eu lembro mais do segundo, que é uma coisa mais romântica. O cara, ela tem um desejo de fazer, desejo que o cara que ela amava volte, ela tem que abrir mão do cara para ela continuar forte, alguma coisa assim do tipo, né? É, E parece que é, não caiu bem para Gabriela essa coisa da mulher precisar do cara, entendeu? A é mulher, porque é um pouco antigo, né? É um clichê meio antigo. é, Só eu que ela acho como que. subserviente, talvez. É. Mas em suma, por exemplo, na Mulher Maravilha, não sei se chegou a ver Eu todos vi. os filmes e tudo. Que comentários você faria no geral para essas adaptações? E não precisa ser só de heróis, já que a gente falou do Watchmen, né? Parece que tem um Uhum. Sandman para sair agora, né? Parece que eles estão. Da Netflix. Né? Que eles estão. Eu falo assim, não façam nenhuma maldade com o Sandman, pelo amor de Deus, que eu adoro o Sandman, cara. Não faça nenhuma maldade, né? Vamos É, ver o que eles vão fazer. mas também aquela velha frase também que a gente vê muito, do tipo, pô, mataram a minha infância, velho, a obra continua lá, cara, é só Pois você é, né? ler, tá ligado? Tipo, se for uma merda, o gibi tá ali, mano, o gibi vai ser bom sempre. Sim, sim. Isso É, é o não, bom, né? Isso é o bom. Mas, enfim, o que você o achou? O que processo você teria de de interessante? adaptação é um negócio curioso, assim, porque
Eu acho que é mais complicado você adaptar uma história em quadrinho, por exemplo, do que um livro, né? Ainda que na Uhum, história em quadrinho você tem uma guia visual, que ela meio que sirva como storyboard e tal, mas é que a linguagem dos quadrinhos tem coisas que são inerentes, assim, que você não consegue passar, sabe? Falando em questão de estilo mesmo, em questão de formato, você não consegue passar para o cinema. uhum, Agora, é um problema quando você adapta. Você pegar um quadrinho em particular. Tipo, eu não assisti o filme, mas eu sei que é uma história em quadrinho. Que é aquele. Ai, aquele de mafioso do Tom Hanks. Esqueci como é que é o nome agora. Não, mas tem, por exemplo, Marcas de Violência, que é um filme com o Viggo Mortensen. É uma história em uhum, quadrinho. Eu não, mas é uma historinha fechadinha, não é de super-herói, é um cara que é um assassino e tal. Isso é uma coisa fácil de se adaptar, porque é uma história fechadinha. Agora, quando você vai uhum, tentar adaptar, principalmente em filme de super-herói, é uma merda, cara. Porque você tem que pegar um negócio que está sendo publicado, sei lá, 50, 60, 80 anos. Você tem que fazer uma seleção do que você vai pegar de tudo aquilo que foi feito. Você tem que colocar ali e muitas vezes você acaba não pegando o espírito da coisa, sabe? Eu acho. uhum, Eu assisto todos, tá? uhum, Tá, até o tipo Electra que eu não vi porque eu sabia que ia ser ruim, Mulher Gato também porque eu sabia que ia ser uma merda e tal. Mas eu assisto, tipo, a grande maioria, né, 99% dessas adaptações, e eu acho que é um problema, assim, porque você não consegue pegar o espírito da coisa, sabe? tá. Você tenta fazer um negócio tipo, ah, eu vou pegar aqui o Super-Homem, vou pegar as 15 melhores histórias do Super-Homem e botar no meu filme. Mano, é 2 horas, você não vai conseguir contar tudo isso. Pega um negocinho Uhum, só, sabe? uhum, Tipo, então eu acho que é muito complicado. Sem falar nesse, né? Eu não tenho muito lugar de fala nesse, nesse sentido, ainda mais depois da Gabi, porque a Gabi é foda nisso, pra falar, por exemplo, da Mulher Maravilha. Eu conheço a Gabi, uhum, ela é da hora. É, mas, por ainda mais nessas questões de for entrar tipo, em representação da mulher, em representação de dinheiro, disso, daquilo ali, aí fica um negócio mais complicado ainda, né, velho? Porque a gente sempre vai uhum. entrar naquele velho clichê, aquele velho tropo de que é tudo feito por um bando de cara branco. O velho macho branco cis no poder, né? É, isso. Então. Mas o básico, assim, do que eu vejo de adaptação, né? E a gente sempre esquece que é a adaptação. Então, não é você. Uhum, Você não vai ver o negócio do jeito que ele é. Sabe? Eu sou sim, muito leniente com adaptação. Normalmente eu gosto, sabe? Eu, certo. eu gosto de praticamente tudo. Uhum, Aí eu penso assim, tipo, os filmes do Homem-Aranha do MCU, o Tom Holland, por exemplo. uhum. É muito diferente do Homem-Aranha que eu cresci lendo e que é meu herói favorito. Tem até uma tatuagem dele aqui, sabe? Ah, que legal. É muito diferente. Mas mesmo assim, tipo, eu falo, porra, é maneiro, porque é uma versão. A gente tem que entender que, Sim. que é tudo tipo, uma questão de uma versão. Eu vou ver o personagem. Se eu for contar uma história do Homem-Aranha e você for contar um, o meu Homem-Aranha vai ser diferente do seu. Agora, Uhum, qual que é o verdadeiro? Não é, sabe? Tem, uhum, tem, tem esse ponto, assim. A gente não pode esquecer que é uma adaptação, sabe? sim. Eu acho que uma boa adaptação é aquela que o, mantém o espírito da obra, mas faz diferente, sabe? Sim. Uma péssima adaptação é quando você perverte a coisa. Tá. Por exemplo, botar o super-homem, sei lá, quebrando o pescoço do Zod no final do Man of Steel. Uhum, Cara, eu fiquei muito puto com aquilo, porque o super-homem não faz uma coisa dessa. Quando ele fez no uhum, quadrinho, ele até matou. Ele matou o General Zod no quadrinho, mandou ele pra Zona Fantasma e deu um revertério louco lá, o bagulho explodiu. Ele entrou numa crise tão doida que ele vagou pelo espaço por, sei lá, por anos. Pra, sabe, pra espiar a culpa. Aí no filme ele uhum. quebrou o pescoço, tá no dia seguinte lá com a Lois Lane. Ah, não, eu te amo. Porra, mano, você quebrou o pescoço do cara, sabe? E você é o super-homem, velho. Você não é o juiz Dredd. Como nós vamos confiar em você, né? Como nós vamos confiar em você agora, né? Você deveria ser tudo de bom que a humanidade tem, sabe? E você matou. Você podia ter dado só um mata-leão e sufocado o cara, sabe? Não. Uhum. Eu, Esse eu acho que é o problema, assim. eu ia te perguntar algo nesse sentido das adaptações e talvez você possa recuperar um pouco do Juiz Dredd, né? Uhum. É, as adaptações cinematográficas têm que fazer também uma escolha física, né, dos atores, né?
Então Uhum. você tem, por exemplo, a Viúva Negra, Scarlett Johansson, né? O Wolverine, aquele ator, esqueci o nome do ator do E o Wolverine, Jack. Essa ainda é Jackman, uma né? coisa Isso. legal, porque o Wolverine dos quadrinhos tem 1,60 m. E o Hugh Jackman tem Uhum. 1,95 m. Mas É, enfim, é um Wolverine maneiro. é. Então, fizeram Wolverine grandão, né? E tudo, né? Dá mais Sim. imposição. Eu tava pensando, por exemplo, que o mundo do cinema tem coisas do tipo, o Edward Norton faz o primeiro Hulk e depois ele não faz mais o Hulk. O Hulk precisa existir, então eles têm que pôr o Mark Ruffalo, né? Tem que fazer de outra forma. Várias versões diferentes têm Batmans fisicamente diferentes, né? Uhum. E, e aí eu queria, sei lá, se você comentasse um pouco, porque de certa forma, também o personagem nos quadrinhos muda, né? Ele não é o mesmo É o sempre, desenhista, né? né? Ele, Cada ele, desenhista faz de um jeito, assim. ele se Mas tem algumas. transforma. Tem. Desculpa, o que você ia falar. Então, tem algumas características por exemplo, que se mantêm, sabe? Por exemplo, sei lá, o Capitão América vai ser sempre loiro. Pelo menos Steve Rogers, sabe? A não ser que em algum momento ele precise, dentro da história, em algum momento, e tal, mas ele é loiro, sabe? Fulano Uhum, vai ter sempre o olho azul, esse tipo de uhum, coisa. Isso aí são coisas que pra mim também não afeta tanto, assim, sabe? Eu acho que a única tá, coisa que, em questão de representação física, que seria um problema, é, sei lá, você fazer um Pantera Negra branco, sabe? Porque daí você mata sim, sim. completamente o espírito do personagem. Uhum, Eu acho que é, quando. Se o personagem não precisa ter aquela aparência e ele continua a mesma coisa, tranquilo. Agora, se é uhum, importante que ele seja daquele jeito, porque o charme dele, o espírito dele, a importância do personagem tá do fato dele ser daquele jeito, beleza. Eu não vi ninguém reclamar que o Wolverine era alto no filme e é baixinho no gibi, sabe? porque ele mantém esse espírito, né? Esse espírito de Wolverine, né? Meio, né? Sim, sim, sim. A agressividade do Wolverine, que eu acho que é fantástico. O Wolverine O foi um que problema eu vi primeiro no gibi, viu? Foi um que eu vi primeiro no gibi. Era louco pelo Wolverine. Era louco pelo é Wolverine, que é né? outro também que é um matador, é um assassino e a gente acha ele maneiro, né? É, A gente, a exatamente, gente, né? tem, a gente tem um sério problema em gostar de personagem que mata. Mas no caso do Juiz Dredd, por exemplo, voltando para a adaptação lá, o primeiro filme é ruim porque você não mata a essência tipo, do Juiz Dredd, mas você mata uma característica marcante dele que é ele nunca mostra o rosto, Sim. sabe? O segundo filme já Uhum. é melhor. O segundo filme, não sei nem se você assistiu os filmes, na verdade, né? Mas no segundo filme, ele não mostra o rosto em momento nenhum. Uhum. Sabe? É a mesma coisa, por exemplo, quando fizeram a adaptação do Fantasma, né? Fantasma. O É. fantasma dos quadrinhos nunca mostra o rosto. Quando ele não tá com máscara, ele tá com óculos escuro. Quando ele não tá de óculos, ele tá com um chapéu que faz sombra na cara. No filme, ele mostra o Uhum. rosto. Sabe? Sim. É, então, são coisas assim que vão minando um pouquinho as adaptações. Assim. Então, tipo, você Sim. olha e fala, velho, se eu fosse um fã hardcore do Juiz Dredd, eu ia olhar aquilo lá e falar, porra, mas isso aí não é o Juiz Dredd, já tirou a máscara, Acabaram com o já tirou o capacete, tá tudo errado. eu também ia te perguntar, ainda tem, eu não vi pergunta aqui, então eu estou aproveitando Não, velho, não, vamos lá. eu ia te perguntar sobre o movimento contrário de Hum. outras artes, sei lá, série, TV, tudo, ter surgido quadrinhos, né? Eu vou dar um exemplo, sei lá, talvez alguma coisa como Ceninha, mas deixa o Ceninha pra lá, que eu, né, mas tipo, alguma coisa assim, pegaram uma figura, uma personagem, fizeram, deram uma sequência em história em quadrinhos e esses Ah, tem, quadrinhos tem. vingaram, né? Tem o, por exemplo, Smallville, teve uma série inteira longeva, assim, de história em quadrinho, depois que a série foi cancelada. Teve o Batman de 92, aquele desenho animado, sabe? É, teve também uma série em quadrinho. Mas tem casos muito legais, que é quando a TV, o cinema, muda o gibi. Por exemplo, para toda uma Hum, geração, o Nick Fury é negro. Só que o Nick Fury sim, no gibi ele é branco desde os anos 60. tá, Aí, a partir do momento que ele começou a popularizar o Nick Fury negro, colocaram ele na história. sim, sim. E é Então são. interessante, né? É interessante para você, porque hoje, enfim, né? Nick Fury é Samuel L. Jackson, né? Na cabeça das pessoas, né?
Que é, que Né? é, que é a adaptação dos Supremos, né? Que é uma outra história em quadrinho que o cara desenhou, né? O Brian Hitch desenhou ele com a cara do Samuel Jackson. Né? Quando foi escalar, falaram, pô, já tá aqui. Né? Tem até personagens, tipo, personagens que aparecem apenas na série que de repente brotam na história em quadrinho, tipo a Agente Coulson também, não tinha no quadrinho, foi pro quadrinho depois que fez sucesso no filme. É muito comum. A verdade hoje é que pelo menos o quadrinho americano é feito para virar filme. A Uhum, indústria do quadrinho alimenta o cinema. E é isso, sabe? tá. Não é mais uma coisa feita tipo, o quadrinho pelo quadrinho. Não. A gente está fazendo material base para fazer qualquer coisa lá na frente. Certo. Cliff, não veio pergunta. O pessoal tá tímido. Não sei se é porque. Acontece. Tudo bem. Eu tô chegando aqui, pelo que eu tô calculando aqui, a gente teria mais alguns minutos. Eu queria que você aproveitasse esses minutos finais, falasse do seu trabalho, falasse das coisas que você faz, onde encontrar mais críticas, artigos, resenhas, trabalho do Cliff. Ah, Sim, sim, porque as pessoas perguntam, entendeu? Então é bom que a gente já deixa aqui. E eu queria já de antemão convidar você para o ano que vem, para o nosso próximo FEQUAD, porque você tem sido uma presença constante, muito querida em todos os nossos FEQUADs, né? E sempre que você vem, a gente tem um tema novo, sempre tem uma série de informações que a gente não tinha. Então deixo aqui o convite também para você. Não sei se será virtual, não sei se será presencial, mas você está convidado para o ano que vem. assim eu fico encabulado. Participo sempre que puder. Não, Tá assim, ok. eu não sou ativo em produções, digamos assim, né? Meu trabalho é basicamente dar aula, certo? Certo. O meu também, né? Escola dando aula. Aliás, eu vi que uma professora Norica entrou aqui. Obrigado. Ela não está mais aqui, mas ela entrou. Né? Mas é isso, sim. Eu participava de alguns podcasts, mas eles foram minguando assim. Hoje já estão meio que desativados. Não sei se ainda existem os arquivos por aí, né? Mas é isso. Tipo, quem quiser saber um pouco mais, aí pode me procurar no Facebook ou qualquer coisa do tipo aí que dá pra gente bater um papo assim. Eu tô sempre entrando nos grupos de quadrinhos e fazendo alguma coisa por lá, assim. Eu não sou eu não sou tão como vou dizer, reflexivo assim no meu dia a dia quanto eu sou quando eu tô fazendo as apresentações aqui. Eu sou muito mais idiota fora do vídeo. Que isso, imagina. Mas, Cliff, muito obrigado mais uma vez. Queria dizer para vocês todos que estão acompanhando o FEQUAD, amanhã a gente vai continuar. Amanhã a gente tem o Thiago Coimbra, que vai ser a nossa próxima entrevista, nossa próxima live aqui. Cliff, você está convidado para ver todas as nossas apresentações essa semana. Quero lembrar que esta conversa vai ficar no nosso IGTV para quem quiser. Nós já temos no nosso IGTV a nossa conversa com o Cliff do ano passado e ambas estarão no YouTube em breve, para quem quiser acessar, ver mais do Eu fui, trabalho do Cliff e eu ver fui tão mais. safado que eu peguei a apresentação do ano passado e botei para os meus alunos e falei, ó, aula da semana e assisti esse negócio aqui, ó. Ó, legal, a gente fica feliz. A gente fica feliz. Que eu Então, gente, poder, se for obrigado. gratuito. Uma, uma, uma última lembrança para vocês, né? Se você escreve quadrinhos, se você gosta de escrever tirinhas, quadrinhos, cartoons, este ano o nosso concurso do Abraço um Autor, nosso concurso literário, tem a categoria quadrinhos. Né? Tem uma categoria nova, até uma página, infelizmente a gente não consegue fazer mais do que isso, né? Mas até uma página, então procure algum membro do Arte Mundana e ele vai indicar para você como participar desse Se alguém concurso. Ou precisar, eu pergunte passo os lá no. rabiscos. Cleiton está convidado também para acompanhar o nosso concurso. Vai ser bem legal. Tá Se alguém bom? precisar, eu passo os rabiscos. Eu desenho um pouquinho. Tá. Obrigado, Cleiton. Obrigado, pessoal. Valeu, Cleiton. Até breve. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.